Olá, você que está iniciando esse vídeo, quero dizer para você que esse assunto é algo que desafia o nosso coração, mas que quando o fazemos, sentimos a diferença na nossa vida. Minha ideia é dar uma passada sobre esse assunto, deixar alguns contextos, textos e alguns ensinos em relação a esse assunto. Jejum, por que fazer? Por que fazer jejum? Qual é o objetivo? O que ele pode trazer de bênção para a minha vida e para a sua? O que a Bíblia nos fala? Qual é o exemplo que Jesus nos dá sobre isso? Então a ideia desse material é que possamos iniciar o assunto jejum e quem sabe você depois se aprofundar nos seus estudos e fazê-lo de uma forma, quem sabe, muito melhor ou muito consciente do que você pode estar fazendo em relação a esse assunto. Queria orar com você para que tudo aquilo que for falado não venha de homem, mas que seja do coração de Deus para a sua vida, que você saia edificado depois de assistir esse vídeo e que você possa fazer aquilo que é o mais importante, colocar isso em prática e agradar o coração de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui gravando sobre esse assunto, que tudo que for falado não venha de mim, Senhor, mas possa vir através do Teu Espírito Santo, a minha vida e a vida de todos aqueles que vierem a assistir esse material, que ele venha a ser bênção na vida individual de cada um e que possamos com tudo isso nos aproximarmos ainda mais de Ti, crescermos na Tua presença e nos desenvolvermos ainda mais para a honra e glória do Teu nome. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus, amém. O que é o jejum? Significa passar algum tempo sem ingerir alimento ou água. Veja, não meramente evitar alimentos que você não gosta, ou sacrificar algo que não é muito importante. Então, a ideia do jejum é você ter um momento antes de mais nada, aonde você sacrifica alguma coisa para o Senhor. Você quer demonstrar para Ele que você vai fazer um sacrifício físico para que você possa mostrar a Deus o quanto você está disposto a se aproximar dEle. Naquela época que a Bíblia foi escrita, o que Jesus viveu, a parte alimentar era muito importante. Então as pessoas, elas davam uma importância muito grande à alimentação e à água, muito pela, às vezes, escassez do alimento e também da água. Então você fazer as suas refeições era extremamente importante, até por todo o desgaste físico que você tinha naquela região. As pessoas andavam muito tempo a pé, faziam os trabalhos forçados, muito exercício físico a nível para fazer as suas atividades domésticas ou ganhar o pão de cada dia. Por isso uma boa alimentação era muito importante. Então o jejum bíblico fala muito da questão da alimentação. Mas hoje nós podemos fazer jejum de outras coisas que nos são muito mais difíceis de ficar sem fazer aquilo por um determinado tempo, até mesmo em função do alimento. Então hoje é muito mais difícil para você, às vezes é um sacrifício muito maior para você não fazer algumas coisas do que ficar sem se alimentar. Do você pular o café da manhã, ou você pular o almoço, ou você pular a janta. Isso talvez para você passa um dia, dois, sem se alimentar, e isso não faz muita diferença na sua vida. Então, quando nós falamos de jejum, alimentar para você seja, não, isso para mim é fácil. Mas talvez hoje para você seja muito mais difícil você sacrificar outras coisas do que os alimentos. Vou dar alguns exemplos aqui: internet, redes sociais,
aplicativos de comunicação como o WhatsApp, entre outros, ou seja, às vezes você ficar 5 minutos, 10 minutos, meia hora sem a comunicação do seu celular, ou do seu tablet, ou do seu computador, para você é muito mais complicado do que talvez ficar o dia inteiro sem se alimentar. Outra coisa também que pode ser muito importante para você a nível de sacrifício é, por exemplo, café, chocolate, acompanhar notícias do seu time de futebol a todo tempo, entre muitas outras coisas. Cada um de nós sabemos o que nos é importante. Então, quando nós começamos a pensar no assunto jejum, é importante, em primeiro lugar, o que eu vou abrir mão, o que eu vou sacrificar na minha vida para que esse tempo seja um tempo para agradar ao Senhor. Pode ser a alimentação, se for o seu caso, mas você pode também abrir mão de outras coisas que lhe são extremamente importantes e que vão, com certeza, agradar o coração de Deus. Vamos falar um pouquinho mais para frente sobre esse assunto. Eu queria só dar uma primeira pincelada sobre o que talvez você pode abrir mão para mostrar o seu sacrifício diante de Deus nesse momento. Qual é o objetivo do jejum? Por que fazemos jejum? Trouxe alguns pontos, quero começar com você falando. O jejum serve para buscarmos a Deus com mais intimidade e intensidade. Ou seja, esse tempo que eu sacrifico alguma coisa, que pode ser alimento ou outras coisas, é para que eu possa buscar uma intimidade muito maior, muito mais intensa com Deus. Então, primeiro, buscar mais intimidade e intensidade com Deus. Segundo ponto, separar um tempo exclusivo para dedicação. Falarmos com Deus de forma constante. Ou seja, quando eu proponho no meu coração um tempo de jejum, eu estou dizendo: Senhor, eu vou separar um tempo para que haja uma dedicação minha em conversar contigo, em estar orando, em estar me comunicando de forma intensa com o Senhor. Motivação para fazermos jejum. Qual é a motivação que pode te levar a fazer um tempo de jejum? Expressar tristeza e arrependimento por algo que você fez, se arrependeu, mostrando humilhação diante de Deus. Então, um motivo pode ser esse. Você fez alguma coisa, você se arrependeu e você quer mostrar para o Senhor todo o seu arrependimento e a sua humilhação em relação a esse assunto. Você pode lançar um tempo de jejum, aonde você vai estar se aproximando de Deus e tratando com Ele aquilo que aconteceu em sua vida. Temos um exemplo, não vou ler o texto para nós não perdermos muito tempo. 1 Samuel 31:13, depois, se você quiser ler e meditar, fala sobre isso. Motivo de um jejum pode ser o arrependimento por algo que você fez. Outro motivo, obter orientação e ajuda de Deus em algum assunto específico. Você está precisando que Deus te oriente, ou que você tenha a ajuda dele em algum assunto específico. Algo que você, por exemplo, uma decisão que você precisa tomar, algo que você precisa fazer, e você quer que Deus te ajude. Você quer que Deus te oriente. Você quer que Deus te guie. Você pode lançar no seu coração um tempo de jejum com o sentido de orientação e ajuda de Deus nesse sentido. Um terceiro ponto que pode ser motivação para você fazer um jejum: me aproximar mais de Deus e ter mais intimidade com Ele. Você pode ver lá em Jeremias 33:3,
que nos fala que quando nós nos aproximarmos de Deus, Ele vai revelar coisas que nós não sabemos, que só Ele sabe. E talvez no seu relacionamento com Deus, você pode estar dizendo: eu quero mais de Deus, eu quero conhecer mais a vontade de Deus, eu quero saber o que Ele quer mais para a minha vida. Então vou fazer o seguinte: eu vou fazer um tempo de jejum e oração, eu vou me dedicar nesse período, sacrificando alguma coisa para que o Senhor possa me levar a um novo patamar, me criar um momento de intimidade maior com Ele, se revelar a mim como Ele nunca se revelou. Isso também pode ser um motivo para você fazer jejum. Existem outros motivos, talvez até particulares na sua vida, que você queira também ter um tempo com o Senhor, mas esses 3 pontos levam você a ter uma ideia de motivos que podem fazer você a ter esse tempo de jejum, esse tempo de sacrifício na presença de Deus. O que anula o jejum ou deixa sem efeito? Se é que nós podemos dizer isso. O que anula o jejum ou o deixa sem efeito? Primeiro ponto, motivação errada. Eu fiz jejum, então Deus é obrigado a me atender. Ou seja, a sua motivação do jejum está totalmente errada. Essa motivação é assim: olha, Senhor, eu vou fazer um jejum e você vai ter que me dar aquilo que eu quero. É como você colocar o Senhor Jesus na parede, nas cordas, dizendo assim: eu vou jejuar, então você vai ser obrigado a me dar aquilo que eu estou pedindo. Isso pode anular totalmente o seu jejum ou deixá-lo sem efeito, porque isso não vai agradar o coração de Deus. Deus não necessariamente vai nos dar aquilo que eu quero ou o que eu estou pedindo, simplesmente pelo fato de eu fazer um jejum. Isso não coloca essa obrigação no coração de Deus. Não cometa esse erro. Outro ponto que pode atrapalhar o seu jejum ou o efeito do jejum na sua vida: apenas mostrar aos homens ou aos irmãos da igreja uma falsa espiritualidade, apenas algo de fachada. Então, eu quero mostrar para o líder da igreja, talvez para o pastor da igreja, para o líder da minha célula, para aquelas pessoas que estão ao meu redor, que eu sou uma pessoa espiritual. Então, o que eu faço? Eu digo para as pessoas, eu começo a anunciar que eu estou fazendo jejum, ou que eu estou de jejum. Imagine assim, aquele domingo de família, que foi programado há um mês antes, e a família lhe convidou, todo mundo vai, e aí você resolve fazer jejum bem naquele domingo, e não o bastante, você vai lá na sua família, senta ali, ao redor daquela mesa e fica sem comer nada, e diz assim: não, eu estou de jejum hoje. Meu querido, não faça isso, não seja hipócrita a esse ponto, isso não agrada o coração de Deus. Olha o que nos diz Isaías 58:5, Deus falando: seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco de cinzas? Chamaria tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Ou seja, Deus falando: não faça nada apenas para mostrar para as pessoas, ou para querer me agradar que você está fazendo esse sacrifício. Isso não vai trazer benefício para você. Olha o que Jesus nos diz em Mateus 6:16-18, diz assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, que desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém,
quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Ou seja, jejum é algo que você tem que agradar ao coração de Deus. O Senhor Jesus está dizendo assim: não fique triste, com aquela cara de desanimado. Ali as pessoas nesse contexto deixavam o cabelo todo assim, sem pentear, com aquela expressão de fome, de tristeza, de contrição. Para quê? Para que as pessoas ao redor vissem que ele estava de jejum e pensassem: nossa, como ele é espiritual, como ele agrada o coração de Deus com isso. E Jesus, ele é muito firme e ele diz assim: não como os hipócritas, ou seja, Deus não quer hipocrisia do nosso coração. E se infelizmente eu e você quisermos usar o jejum para que de uma forma falsa, queremos causar uma falsa ideia, tanto para Deus como para os homens, você vai estar perdendo o seu tempo. Tudo aquilo que você fizer não vai ter muito valor, para dizer nenhum valor. Cuidado com isso, meu irmão. Jejum é algo pessoal do seu coração para com Deus. É você, antes de mais nada, querer agradar a Deus e não negociar com Ele. Não impressionar Deus. Deus não se deixa impressionar. O Senhor não é como nós, homens. Pode ser individual ou coletivo. Sim, isso é verdade. Você pode ter os seus dias de jejum, a tua frequência de jejum individual, é uma decisão tua, do teu coração, ou você pode participar de um jejum em grupo. Ou seja, a sua célula vai fazer um dia de jejum, e aí você pode participar. A sua igreja vai marcar um dia de jejum, por um motivo específico, por algo que aquele grupo está buscando, você pode participar. Então, o jejum pode ser individual ou pode ser em grupo, desde que venha respeitando esses pontos que eu já abordei aqui. Jesus deixou o exemplo para nós sobre jejum. Ou seja, na nossa vida cristã, nós que conhecemos e seguimos a palavra de Deus, precisamos ter sempre o nosso maior exemplo em Jesus. O que Jesus nos deixa de exemplo sobre o jejum? Primeiro ponto, Jesus fez um jejum de 40 dias antes do início do seu ministério. Ou seja, se você vai lá em Lucas 4, você vai ver que Jesus, por 40 dias, vai até o deserto e lá ele fica numa intimidade tremenda com Deus. Por quê? Porque Jesus tinha um objetivo maior. Ele iria partir para 3 anos de ministério falando do plano da salvação para os homens. Então Jesus queria fazer um preparo. Ele queria estar muito bem seguro. Ele queria estar muito bem conectado com Deus. E ele vai e faz o seu tempo de jejum. Não esqueçamos que Jesus torna-se homem aqui na terra, ou seja, era Deus encarnado. Então ele queria nos deixar o exemplo de como nós devemos nos preparar espiritualmente para os nossos desafios, para aquilo que Deus espera de nós. Olha o que nos diz esse texto de Lucas, capítulo 4, versículos 1 e 2. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Ou seja, Jesus passa um tempo de muita intimidade com Deus, de muita batalha espiritual ali, sendo tentado por Satanás, para que ele não fizesse aquilo que Satanás queria impedi-lo. E Jesus se prepara também espiritualmente fazendo
jejum. Por isso, meus irmãos, é muito importante o nosso entendimento em relação a esse tempo. Entendimento a fazer esse tempo de jejum. Vamos falar um pouquinho para frente sobre qual deve ser o seu tempo. Mas quando você o fizer, faça de todo o seu coração. Faça entendendo o que você está fazendo. Não faça porque alguém disse para você fazer. Não faça porque alguém também faz. Faça porque você entende qual é o objetivo disso e como isso vai fortalecer a tua espiritualidade, aquilo que está no seu coração, a sua fé no Senhor Jesus, em tudo aquilo que você crer. Quem pode fazer jejum? Quem está apto a fazer jejum? Todos que tenham a motivação correta e o entendimento claro sobre esse assunto. Ou seja, toda e qualquer pessoa que entende esses pontos que eu vim trazendo até agora, que é claro no seu coração esse entendimento, pode e deve fazer jejum. Ou seja, não existe restrição para as pessoas. Não é só os líderes das igrejas, ou líderes de grupos, ou líderes de célula, ou alguém que exerce alguma função na igreja. Não, todos nós podemos fazer jejum, desde que tenhamos o entendimento correto do que essa ferramenta é para a minha vida e o que ela pode causar quando feito de forma correta. Pode ser jejum do quê? Isso é algo interessante de nós conversarmos, porque quando a Bíblia foi escrita, não existia uma série de coisas que temos hoje. E hoje as pessoas estão tão presas, elas estão tão dependentes a algumas coisas que nós temos hoje no nosso dia a dia, que a parte apenas da alimentação, dizer para alguém, olha, você vai ficar hoje das 8 da manhã até as 20 horas da noite sem se alimentar, ou seja, um período de 12 horas só você tomando água, talvez não seja problema para muitas pessoas. Vai dizer que bom, estou precisando emagrecer um pouquinho, então vai ser ótimo. Eu já atrelo aí esse tempo a perder uns quilos, que beleza. Isso não é para mim sacrifício. Irmãos, essa ideia nós temos que ter. Jejum, antes de mais nada, também é um tempo de sacrifício. Ou seja, eu abro mão daquilo que é muito precioso para mim, para dedicar esse tempo ao Senhor. Então, do que eu posso fazer jejum? Pode ser jejum do quê? Deve ser algo que lhe é muito importante ou significativo. Faça daquilo que é importante para você, daquilo que é significativo para você. Por exemplo, se você não gosta de tomar café, não vá fazer um jejum de café. Puxa, eu já não gosto mesmo, que maravilha, eu vou ficar uma semana sem tomar café. Sim, você não gosta, ou seja, isso não é importante, isso não tem significado na sua vida. Alimentação, café da manhã, almoço, janta, doces, guloseimas. Se isso é significativo para você, se para você tomar café da manhã, almoçar, jantar é algo extremamente importante, é extremamente significativo, sim, você pode fazer dessas coisas. Por quê? Porque quando você abre mão de fazer isso, você está fazendo algo muito importante para você, ou seja, você está fazendo um sacrifício para que você possa estar próximo de Deus. Para mim é muito mais sacrifício outras coisas do que me alimentar. Então, essa deve ser a sua motivação do que fazer. E aí, meus queridos, existe um leque que se abre. Hoje nós temos muitas coisas que são importantes para as pessoas. Tem pessoas que não conseguem viver 5 minutos sem a internet.
As pessoas não conseguem ficar 5 minutos sem estar acessando o seu celular nas suas redes sociais ou nos seus grupos de WhatsApp. Ou seja, isso é muito importante para essa pessoa. Quando essa pessoa diz assim, eu vou ficar 3 dias, por exemplo, sem acessar o meu WhatsApp. Para ela vai ser um grande sacrifício. Para ela é muito importante isso e Deus conhece. Deus conhece o nosso coração, ou seja, Ele sabe o que é importante para nós. Tem outras pessoas que são chocólatras. Por exemplo, tem pessoas que não podem passar ali meio-dia sem consumir algo de chocolate, um bombom, um chocolate, ou seja, qualquer coisa que o remeta a esse doce. E daqui a pouco essa pessoa vai abrir mão e ela vai fazer um jejum do chocolate, pelo tempo que ela achar que deve. Por quê? Porque chocolate é muito importante na sua vida. Chocolate faz a diferença, ou seja, é sacrificial. Eu estou sacrificando algo em relação a estar me relacionando com Deus. E aí existe um leque enorme, refrigerantes, enfim, tantas outras coisas que você pode estar abrindo mão, desde que isso seja significativo para você, desde que isso seja importante para você, pode ser desse ponto. Algo que você abra mão de fazer ou comer, e que demonstre o seu sacrifício verdadeiro nesse tempo dedicado para Deus. Algo que lhe faz muita falta, ou que lhe é muito importante. Ou seja, aí você começa a dizer para Deus, Deus, eu racionalmente, intencionalmente, por vontade própria, eu vou abrir mão disso para ter um tempo contigo, para melhorar o meu relacionamento contigo, para me dedicar ao Senhor com muito mais intensidade e vigor. De quanto tempo deve ser o seu jejum? Quanto tempo deve ser o seu jejum? Não existe um tempo determinado, pois não é o número de horas que agrada a Deus, e sim a intenção do seu coração. Deus não se deixa impressionar por aparência. Esse assunto e esse ponto é importante. As pessoas muitas vezes não sabem ou não conseguem determinar um tempo. Primeiro ponto, coloque um tempo que seja de sacrifício. Ou seja, pelaquele tempo você vai fazer um sacrifício. É a mesma coisa que eu já tinha falado de você comer alguma coisa que você fazer sacrifício de alguma coisa que você não gosta. Ou seja, isso não tem muito sentido. Então imagine assim, você dizer assim para Deus, Deus, no intervalo do café da manhã até o almoço, eu vou fazer um jejum. Mas normalmente você nesse intervalo não come nada. Então você já faz isso normalmente. Então não faz muito sentido esse tempo. Por quê? Porque você já não se alimenta nesse tempo. Ou seja, o tempo tem que ser também sacrificial. E aí é algo que você começa a determinar. É preciso levar em consideração nesse ponto a sua condição física, ou seja, sua saúde e condicionamento físico. Existem pessoas com restrições médicas no tocante à alimentação ou à falta dela. Por isso é muito importante você ter extrema consciência de suas limitações físicas. Por que eu estou dizendo isso? Se você vai fazer um jejum de alimento, ou seja, um jejum alimentar, e você tem um problema físico, que quando passa de um determinado tempo, você começa a ter muitas dores, você começa a passar mal, você começa a ter um mal súbito, ou seja, você tem uma restrição médica, então tome muito cuidado com esse tempo. Veja, o jejum é para que você cresça espiritualmente, você se aproxime de Deus, mas jejum não é para que você passe mal fisicamente, porque você já sabe que você tem uma restrição médica ou alimentar. Então aí é uma decisão em cima já da sua realidade. Ciente disso, no caso de jejum de alimentos, você pode definir se será de 1 hora, 2 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas ou acima
desse tempo, caso você tenha condições físicas para isso. Ou seja, como eu disse no item anterior, Deus não se impressiona porque você vai fazer um jejum de 24 horas, sendo que a tua motivação é querer dizer para Deus que você consegue abrir mão de alguma coisa por 24 horas. Não, se você fizer muitas vezes o jejum de 1 hora, 2, 3, 4, 5, e algo do seu coração, você vai agradar muito mais a Deus do que se você fizer um tempo muito maior. Óbvio, o que o jejum tem por objetivo básico? Tempo na presença de Deus. Quanto mais tempo você puder estar tendo um relacionamento íntimo com Deus, mais ganho você vai ter, mais crescimento espiritual você vai ter. Mas é você, dentro da sua realidade, você estipular esse tempo. O número de horas, aí depende de você. Isso eu estou falando mais na questão do jejum de alimentos. Mas se você pega um outro ponto, se você pega algo que não é alimentar, você pode aí ter prazos diferentes. No caso de o jejum não ser de alimentos, aí é um propósito do teu coração. Você pode determinar um tempo entre você e Deus sem limites de horas. Por exemplo, digamos assim, que você vá fazer jejum de refrigerante. Você é um viciado em refrigerante. Você toma refrigerante todo dia, a toda hora. E aí você vai fazer um jejum de refrigerante. Nesse caso, você pode ter um tempo longo. Por quê? Porque o refrigerante não é essencial na sua vida. Você pode falar assim, puxa, eu vou ficar 1 semana sem tomar refrigerante. E nesse tempo, eu vou ter tempo de comunhão com Deus. Nesse tempo, eu vou ter tempo de buscar a Deus. Nesse tempo, eu vou dedicar todo o meu coração ao Senhor. Ou seja, aí é um tempo que você coloca. A mesma coisa é se você, puxa, eu vou fazer isso em relação às redes sociais. Eu vou fazer isso em relação ao WhatsApp. Eu vou fazer isso em relação a qualquer outra coisa que não seja os alimentos, os básicos, ao chocolate, por exemplo. E você pode abrir mão disso sem que isso lhe cause uma dificuldade física. Por quê? Porque você não precisa se alimentar daquilo. Então, se o seu jejum é de algo que não é alimento, porém muito mais importante para você do que o alimento, aí você pode colocar um tempo que você entende que vai ser bênção na sua vida. Um tempo que vai ser sacrifício para você estar dizendo, Senhor, eu abro mão disso porque eu quero intimidade contigo. Eu quero que o Senhor ouça tudo aquilo que eu estou dizendo. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero ter tempo de forma especial diante de ti. O tempo do jejum depende da sua realidade, tanto no jejum que envolve alimentos, como no jejum que envolve outros pontos. É você que vai determinar isso dentro daquilo que você entende que é coerente e que vai agradar ao coração de Deus. Isso é algo que nós nunca podemos esquecer. O que eu vou escolher para fazer de jejum e o tempo deve agradar ao coração do Senhor e deve ser para mim sacrificial, deve me custar alguma coisa para que faça sentido. Penúltimo ponto que eu quero trabalhar com você: como funciona de forma prática o jejum. Definido o motivo do jejum, do que será o seu sacrifício, o tempo do mesmo, damos início ao processo. Então você já definiu qual é o motivo que você quer fazer jejum. Você já definiu do que você vai fazer jejum. Você já definiu também por quanto tempo será o teu jejum, ou seja, você inicia o seu processo. De forma simples, sempre que você sentir vontade de se alimentar ou fazer aquilo que você definiu que não vai fazer naquele tempo, isso mostra o seu sacrifício diante de Deus e serve também como um despertador para que a sua mente e
coração, naquele período de tempo, você irá se dedicar a orar, ou seja, falar com Deus sobre o assunto que você já havia proposto em seu coração. Ou seja, quando você inicia o seu processo, o seu tempo de jejum, então o que vai acontecer? Digamos que você escolheu fazer um jejum de alimentos. E digamos que você tomou a decisão que você vai fazer 12 horas de jejum. Ou seja, você vai acordar, digamos que você acorde às 7 horas da manhã, e você colocou no seu coração que nesse período de 12 horas você só vai tomar água, por exemplo, e você só vai fazer uma alimentação às 19 horas ou às 19h30 do fim desse dia. Ou seja, você vai começar o seu dia. Você vai lá, você vai levantar, você vai ter o seu tempo com Deus na sua devocional, e aí você vai tomar o seu banho, trocar de roupa, vai para as suas atividades, vai para o seu trabalho, mas daqui a pouco o que vai acontecer? Vai dar aquela vontade, por exemplo, de tomar café, porque você está acostumado a tomar café lá no seu determinado horário de manhã. E aí, quando você sente aquela vontade de tomar café, duas coisas acontecem na sua vida. Você começa um tempo sacrificial diante de Deus. E a vontade de tomar o café é um despertador na sua mente. Opa, hoje eu estou jejuando pelo motivo tal. E aí o que você faz? Você conversa com Deus. Fala, puxa Senhor, que o Senhor esteja trabalhando na minha vida em relação a esse assunto. E aí você vai falando com Deus. Por quê? Porque esse é o objetivo. Ou seja, você sentiu a vontade de se alimentar. Você vai entender, eu não vou me alimentar porque isso é o meu sacrifício perante o Senhor. E o desejo de me alimentar é a minha lembrança, é o meu despertador que eu preciso orar. Que eu preciso me colocar na presença de Deus. Esse é meu tempo, é meu número de horas que eu estou intensamente clamando e falando com Deus pelo objetivo que você já tinha traçado anteriormente. Ou seja, você estará seguindo a sua vida normal, então talvez você não consiga se ajoelhar naquele momento, nem no local onde você está. Não tem problema, ou seja, você saiu e você está lá trabalhando e daí você sentiu aquela vontade de tomar café, você lembrou que você está de jejum e você fala assim, não Senhor, agora é meu tempo de sacrifício. E aí você está trabalhando ali, você não pode dobrar o seu joelho na frente daquela mesa, diante dos seus colegas, que eles não vão entender nada, talvez até vão te levar para algum lugar porque estão achando que você está passando mal. Não, mas você pode estar sentado ali, fazendo as suas atividades, mas com os seus pensamentos dedicados ao Senhor. Se você pode estar falando em voz baixa, falando com Deus. Por quê? Porque você disse que naquele intervalo de 12 horas, você estaria sacrificando a alimentação e você estaria tendo tempo intenso com Deus por um motivo específico que você já determinou. Ou seja, esse tempo é o tempo de agradecer ao Senhor. Mas você pode orar em pensamentos ou em voz baixa e assim cumprir o seu propósito de jejum. Então, nessas horas de jejum ou nesse tempo de jejum, você não precisa ficar todo esse tempo de joelhos orando, enclausurado lá na sua casa, no seu quarto ou em algum lugar. Não é esse o objetivo, não é esse a função principal. Você vai estar seguindo a sua vida, mas o teu propósito de sacrifício e o desejo de se alimentar ou de fazer alguma coisa vai te remeter ao teu propósito. Ou seja, esse tempo é o tempo que eu não vou fazer isso. Esse tempo é o tempo que eu não vou me alimentar, mas eu vou estar falando com Deus. Eu vou estar me dedicando a Ele. Eu vou estar consagrando a minha vida a Ele, motivado pelaquilo que eu estou abrindo mão de fazer e pela lembrança e o desejo daquilo que eu quero fazer. E eu ainda quero terminar esse assunto de jejum. Eu não vou esgotá-lo, né? Apenas coloquei alguns pontos para que você possa ter uma orientação sobre como deve ser o seu jejum, que é o término do jejum. Como é que eu vou terminar o meu tempo de jejum? Ou seja,
Quando o tempo determinado acabar, aí sim, procure um local calmo e tranquilo que você possa se ajoelhar e de forma humilde e sincera, agradeça a Deus por ter cumprido o seu propósito. Agradeça pela decisão que o Senhor Jesus de tomar em relação ao que você falou com Ele nesse tempo de jejum. Ou seja, quando acabar o seu tempo, então pegando esse exemplo das 12 horas, quando der 19 horas, aí sim, procure um local com calma, desligue o seu celular, dobre o seu joelho e aí converse com Deus, agradecendo a Ele pela oportunidade que você teve de nesse período, por exemplo, de 12 horas, não ter se alimentado. E por muitas vezes você sentiu vontade de se alimentar e lembrou que o teu propósito era de jejum e era de buscar a Deus. E você por muitas vezes durante essas 12 horas, você falou com Deus em relação àquele objetivo específico. E aí você pode, nesse momento de agradecimento pelo seu tempo de jejum, agradecer pela decisão que o Senhor Jesus vai tomar sobre o seu propósito. Não quer dizer que Ele vai te atender. Não quer dizer que Ele vai te atender naquele dia, na mesma semana. Não quer dizer que isso aconteça imediatamente. E talvez você volte a fazer outros tempos de jejum pelo mesmo assunto, mas você agradece a Deus, porque você tem certeza que Ele recebeu de forma agradável aquelas horas que você ficou sem se alimentar e que você falou com Ele. Ou seja, o término do jejum é um tempo de nós agradecermos por termos tido a oportunidade de mostrar ao Senhor Jesus que nós podemos abrir mão de algo que nos é muito importante por um período de tempo para ter mais intimidade com Ele, para poder colocar o nosso coração mais perto dEle, para clamar por alguma coisa, por colocar uma necessidade na presença de Deus. Ou seja, quando você terminar o seu jejum, termine de uma forma que você possa agradecer a Deus e que você possa saber que antes de mais nada, o Senhor Jesus recebeu o seu tempo de jejum, recebeu o seu tempo de sacrifício, que Ele ouviu todas as suas orações e que com certeza, dentro da sua vontade e do seu tempo, Ele vai lhe atender. Muitas vezes o atender de Deus é a vontade específica dEle, que é boa, perfeita e agradável. Nem sempre aquilo que nós queremos Deus fará, porque não é o melhor para nós. Mas quando nós entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável na nossa vida, nós podemos também terminar um tempo de jejum agradecendo, porque sabemos que independente da decisão que vier, será melhor para as nossas vidas. Independente do que o Senhor Jesus fizer, Ele se agradou do meu sacrifício, se agradou do meu tempo de intimidade com Ele. Tenho certeza que se você fizer um jejum motivado por esses itens, se você fizer um jejum observando esses pontos, vai ser bênção na sua vida. O Senhor Jesus vai se agradar. E eu tenho certeza que independente de mão do que você está abrindo, independente do que você está jejuando, independente do tempo que você está jejuando, independente do motivo que te leva ao jejum, eu tenho certeza absoluta que algo no seu coração vai crescer de forma agradável em relação a Deus. Você vai se aproximar a Ele, você vai ter uma experiência com Ele que você não teria se você não tivesse tido feito esse tempo de jejum, observando esses pontos. Que Deus te abençoe e que você desfrute do melhor de Deus para a sua vida. Caso você tenha mais dúvidas, queira nos perguntar, eu estou à tua disposição para esclarecermos e tratarmos ainda mais sobre o assunto jejum. Deus te abençoe em nome de Jesus.